Irmãos, antes de falar, eu gostaria de ler com os irmãos. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá em Lucas capítulo 9, versículo 32. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. E eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, né? O que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 32, diz assim: Pedro e seus companheiros, em outras traduções diz amigos, achavam-se premidos de sono. Eles estavam com muito sono, estavam dormindo, mas conservando-se acordados. Dormindo, mas de repente eles acordaram. Viram a sua glória e os dois varões que com eles estavam. Amém? Baixe sua cabeça neste momento. Oramos ao Senhor. Pai, Senhor meu Deus, eis a tua palavra, Senhor, a qual, Senhor meu Deus, continua, Senhor, fazendo e causando grandes coisas, ó Pai, no meio do teu povo, nos corações, nas vidas. Ah, Senhor meu Deus, esta palavra tem penetrado, Senhor, nos nossos corações e tem nos trazido, Senhor meu Deus, a alegria de poder vivê-la, Senhor, juntamente contigo, Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, porque tu estás conosco, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Antes de iniciar esta mensagem, que tem por título A Glória que Resplandece, eu não posso deixar de falar também, aos irmãos sobre duas coisas. Antes de irmos a Rondônia, eu estive também num encontro com Deus, creio que toda a igreja sabe, e lá, irmãos, também foi uma grande bênção de Deus sobre a minha vida. E eu estava naquele lugar para buscar ou para aprender como eu poderia ter mais intimidade com Deus, que é uma coisa que eu sempre tenho buscado na minha vida, é estar mais próximo de Deus. E eu fui para aquele encontro com este pensamento, porque eu quero ter mais intimidade com Deus.
E eu, no final daquele encontro, irmãos, eu saí de lá daquele lugar dizendo a mesma coisa: eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero caminhar mais perto de Deus. Eu quero continuar ao lado de Deus. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero que o Senhor fale mais comigo. Eu quero ter esta conversa como Deus teve com Abraão, chamou ele de amigo. Eu também quero ter essa conversa com Deus. Eu quero poder ouvir o que Deus está falando. Eu quero transmitir o que Deus quer falar, porque eu quero uma intimidade maior com Deus. E eu saí de lá abençoado, graças a Deus, fortalecido cada vez mais. E quando nós cantamos este hino, quantas vezes? Não. Cada vez que a minha fé é provada. Irmãos, isto é provar a sua fé em Cristo Jesus. E quando cantamos esse hino, cada vez dele, eu não posso deixar de lembrar da minha esposa, missionária Josi. Um dia estávamos sentados lá em casa e ela estava com os olhos cheios de lágrimas. E ela estava triste pela situação financeira que nós estávamos passando. E então nós oramos e eu comecei a cantar esse hino para ela, né? E disse para ela: cada vez que a sua fé é provada, Deus está dando uma chance de crescer espiritualmente, de poder confiar no Deus Todo-Poderoso, ter certeza da sua fé. E quem ela está firmada? Ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo, aleluia. E então, sempre lembrando desse detalhe, porque o Senhor Deus, Ele renova nossas forças. E nós precisamos, muitas vezes, passar por estas questões nas nossas vidas, para que a nossa fé seja fortalecida e nós ganhamos ânimo, para que nós possamos correr essa carreira e combater o bom combate, aleluias, como o apóstolo Paulo, né? E irmãos, também em Buritis, em Rondônia, como o pastor João disse aqui, já foi uma grande bênção. Vocês viram ali através das imagens, foi uma grande bênção, irmãos. Deus operou naquele lugar grandemente. Irmãos, eu preparei uma mensagem aqui antes de ir para Rondônia. E eu, quando estava preparando aquela mensagem, então na minha mente, eu queria falar algumas coisas. E quando eu comecei a escrever, formar, né, o esqueleto que diz da mensagem, e eu estava mudando aquilo que eu pensava e aquilo que eu escrevia não estava sendo a mesma coisa. E eu parei no meio da mensagem e disse: mas meu Deus, eu voltei para trás e disse: tudo que eu ia falar, não tem nada escrito aqui do que eu estava querendo falar, eu escrevi completamente outras coisas. E então eu continuei escrevendo naquilo que eu já estava escrevendo e não naquilo que eu gostaria de falar naquele dia. E eu terminei aquela mensagem e eu li diversas vezes aquela mensagem. E eu não entendia, porque não era o que eu tinha em mente. E quando você tem uma coisa na mente, você tem facilidade para falar daquilo que ela já está na sua mente. E aquilo que você não está na mente, você não tem facilidade para falar. E no domingo, eu ia trazer essa mensagem para os irmãos lá em Rondônia. E eu estava no domingo pela manhã, na reunião, juntamente, né, pastor João, e estávamos tratando os assuntos concernentes à obra. E eu disse para Josi, disse para ela assim: olha, no domingo depois do almoço, eu vou ter que sair sozinho. Eu preciso entender o que Deus quer. Eu preciso ouvir Deus. E então eu praticamente não almocei, comi alguma coisa e peguei o carro e fui para debaixo
os pés de manga que tem lá, que desde a época do pastor Adão, né? Pastor Adão, pastor João, pastor José, todos eles já estiveram morando lá embaixo daquele pé de manga. E são 3 pés de manga, 3 ou 4, num lugar só, então faz uma sombra muito boa. E eu sentei lá e comecei a falar com Deus. Deus, essa mensagem que o Senhor escreveu, porque foi o Senhor que foi colocando somente na minha mente e eu fui escrevendo, não porque eu estava raciocinando e tinha conhecimento daquilo, não, porque o Espírito Santo do Senhor foi falando e eu fui escrevendo. E naquele momento em que eu estava sentado embaixo daquele pé de manga, eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer para este povo hoje à noite? O que o Senhor quer que eu pregue? Para que eles possam, Senhor meu Deus, ouvir a Tua palavra, aqueles que estão sedentos, alcançar a água da vida, alcançar a libertação, a renovação, né? E eu estava falando com Deus e então baixei minha cabeça e disse: Deus, eu não sou nada, Deus. Eu não consigo nem ao menos falar sobre o que eu escrevi aqui, que o Senhor me passou. Então eu baixei minha cabeça e comecei a orar ao Senhor assim, baixinho, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer? E então eu abri os meus olhos e o vento batia naquelas folhas e levava aquelas folhas de manga seca para longe. E o Senhor disse para mim: um homem sem Deus não vale nada, são como essas folhas secas. Mas um homem que está comigo, ele tem um grande valor. Ele tem o maior valor na face dessa terra. E é só isto que eu preciso. Eu levantei de lá e agarrei 2 folhas secas daquela e levei comigo. E levei aquelas folhas secas junto comigo, e à tarde eu coloquei aquelas folhas no quarto e disse para Josi: não me deixe esquecer das minhas folhas secas, hein? Eu preciso delas. E na noite, então, antes de iniciar a ministração, o pastor Pedro, ele veio e me abraçou. O pastor João pediu para que ele orasse por mim. O pastor Pedro é um pastor da igreja Assembleia, ele estava nos visitando, e o pastor João pediu para que ele orasse para mim antes da mensagem, por mim, antes da mensagem. E então, quando o pastor ele veio, me abraçou e disse assim: irmão, eu vou dizer novamente o que eu já te disse. Eu tenho um plano na sua vida e você não precisa se preocupar com ele. Eu, o Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer algo grande neste lugar. E vou fazer algo grande em todos os lugares das cidades aonde o meu nome for pregado, onde o meu evangelho for anunciado. Então não se preocupe com o que você tem para dizer, simplesmente abra sua boca e fale aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com os que eu estou colocando para ouvir o meu evangelho. Aleluias. Irmãos, diante de uma palavra dessa, antes de iniciar a ministração, então o que mais? O que mais eu precisava ouvir? Aleluias. Não precisava ouvir mais nada, porque o Senhor Deus, o próprio Deus, havia lá naquele lugar onde ele disse que um homem que não é sem ele tem um grande valor. E aquele pastor vem e traz essa palavra para mim. Então aquela noite estava completa para mim no meu coração. Então a mensagem foi de grande euforia do Espírito Santo de Deus. Aleluias. O Senhor Deus trabalhou grandemente na vida daquelas pessoas. Como o pastor João disse, tinha um número grande de pessoas ali, e as pessoas foram movidas pelo Espírito Santo de Deus, porque não era eu que estava falando, mas era o Espírito Santo de Deus. Aleluias.
E nesta noite, irmãos, eu quero falar para os irmãos sobre este tema, a glória que resplandece. Jesus Cristo estava sobre a face desta terra, e Jesus tinha convidado os seus discípulos, João, Pedro e Tiago, para estar orando com ele no monte. E então Jesus Cristo foi para esse monte, onde a glória do Senhor estava lá juntamente com eles. E Pedro, João e Tiago, eles estavam dormindo, e eles não estavam observando aquilo que estava acontecendo, pois Jesus Cristo estava falando com Elias e Moisés, e aquele lugar estava resplandecente. A face de Jesus, diz a palavra do Senhor, que ela resplandecia, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Então Moisés e Elias também estavam lá com as suas faces resplandecentes, porque a glória do Senhor estava lá. Quando Pedro e os demais discípulos do Senhor, eles acordaram daquele sono que eles estavam, quando eles olharam para aquele resplendor todo que estava acontecendo, eles creram e viram o que estava acontecendo ali, e perceberam que a glória do Senhor estava naquele lugar, que a glória do Senhor estava resplandecendo sobre a face de Jesus Cristo, sobre a face de Elias, sobre a face de Moisés, aleluias. E então Pedro, olhando para aquilo, ele logo quis fazer uma proposta, sem entender o que estava acontecendo, aleluias. Irmãos, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o povo judeu estava completamente enganado a respeito daquilo que eles pensavam que Jesus Cristo seria, porque eles gostariam que Jesus viesse como um guerreiro, um revolucionário, que ele fosse o libertador dos judeus, porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, eles eram escravos dos romanos. Os romanos cobravam altos impostos dos judeus, e então o que os judeus esperavam que o Messias fizesse por eles era libertá-los, que fosse, por exemplo, como Davi, que lutou grandes batalhas e venceu e formou um reino enorme. E eles acreditavam que Jesus também, quando viesse o Messias, faria o mesmo por eles. Mas Jesus Cristo, ele começou de forma completamente diferente o seu reinado aqui na terra. Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fez, ele começou a reunir os seus 12 discípulos. E depois Jesus Cristo também se esforçou para mostrar ao povo, principalmente os da sua família, de que o seu reino não era um reino terrestre, mas era um reino celestial. Então que os judeus tivessem que mudar os seus pensamentos de forma abrupta, porque eles pensavam que o Senhor Jesus iria guerrear ao seu favor. Mas Jesus começou a mostrar para eles que onde o Senhor Jesus estava querendo travar uma batalha, não era no reino terrestre, era no reino espiritual, porque Jesus Cristo queria trazer a salvação para todos aqueles que nele creem, aleluias. Esta era a missão do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Seguir a Jesus exige muito sacrifício, porque para que nós, como seres humanos, possamos agradar ao Senhor Jesus, nós precisamos fazer algo diferente, irmãos. Nós precisamos trazer um pouco de sacrifício para a nossa própria carne, muitas vezes. Trazer um sacrifício para aquilo que nós queremos, ou desejamos, ou almejamos, ou sonhamos. Para seguirmos a Cristo, nós precisamos mudar o nosso pensamento, o nosso raciocínio. A nossa mente tem que estar completamente diferente na presença do Senhor nosso Deus,
para seguirmos a Jesus Cristo. E para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de algumas coisas em particular para seguir a Cristo. Eu gostaria de trazer elas para você: consagração, abnegação, dedicação, disciplina absoluta de obediência voluntária à palavra de Deus. Conseguiram me entender, irmãos? É muita coisa, né? Mas vamos começar então pela consagração. Porque se nós falarmos sobre a nossa decisão de vivermos para Cristo, lá quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, lembra disso? Lembra o dia que você levantou a mão e você tomou a decisão e disse: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador? Lembra, irmãos? Eu quero que você volte lá atrás na sua mente e lembra desta data, deste momento, desse dia em que você aceitou o Senhor Jesus e disse: Jesus, eu quero Jesus. Jesus, eu te quero na minha vida. Então você estava fazendo ou tomando uma decisão naquele momento de que você seguiria a Jesus Cristo de todo o seu coração, com tudo aquilo que você tinha, que você deixou para trás, e agora você tinha uma nova vida, porque você aceitou o Senhor Jesus e ia segui-lo completamente. Então você precisa iniciar naquele momento o primeiro passo, que é a consagração. Irmãos, muitas vezes, pelo passar do tempo e como nós corremos atrás das coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não observamos a necessidade que nós temos de todos os dias estarmos nos consagrando ao Senhor Jesus. E nós precisamos observar isso. Nós somos seres humanos e nós dependemos diariamente de que o Senhor Deus nos consagre na sua presença, porque sem a força de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos andar em frente. Nós vamos um passo para frente e dois para trás. Nós precisamos estar sendo consagrados todos os dias na presença do Senhor nosso Deus. A glória do Senhor, ela precisa ser derramada sobre nós, e para que a glória de Deus seja derramada sobre nós, nós precisamos nos consagrar ao Senhor nosso Deus. Se não houver consagração, não há como você ter comunhão com o Senhor, não há como você receber a glória de Deus sobre a sua vida, e você está cheio do Espírito Santo de Deus, e você levantar de manhã e dizer: glória a Deus, eu vou trabalhar, glória a Deus, eu tenho um trabalho, glória a Deus, eu vou batalhar todo dia, para que o Senhor Deus esteja realmente no meu coração, e tudo aquilo que acontecer, eu vou estar protegido, porque Deus, Ele está comigo, aleluias. Então nós precisamos nos preparar. E como que nós nos preparamos? A primeira coisa, nós precisamos aplicarmos a palavra de Deus. Irmãos, não existe cristão se ele não se aplicar a palavra do Senhor nosso Deus. Porque se você disser que é cristão, mas você não se aplica a palavra do Senhor, irmãos, você logo vai desistir, logo você vai parar, logo o inimigo vai tirar a sua coroa, porque você não se aplicou a palavra do Senhor. Você precisa ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você desfruta do amor de Cristo Jesus, você desfruta do conhecimento, da sabedoria do Pai Celestial. A palavra do Senhor é algo que traz aos nossos corações a alegria em poder ouvir a voz de Deus. Então, observe que você precisa, para se consagrar ao Senhor, você precisa se aplicar a palavra. E quando você se aplica a palavra, você começa a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não podemos estar ouvindo as coisas que acontecem ao nosso redor. Se você quer uma vida consagrada ao Senhor,
você tem que começar a ouvir o que Deus tem para falar a você. É aquilo que Deus quer falar com você. E se você não parar para meditar, se você não parar para orar, se você não tirar um instante da sua vida para meditar naquilo que Deus quer falar com você, como poderia ouvir a voz de Deus? Como poderia ouvir o que Deus tem para falar com você? Como Deus poderia livrar você de algo, se você não parou para pensar, não parou para ouvir aquilo que Deus estava falando com você? Então é necessário parar, ouvir o que Deus tem para falar. Irmãos, nós temos que tomar cuidado também naquilo que nós tocamos. Temos que estar preocupados, sim, naquilo que é nos oferecido e naquilo que nós colocamos as nossas mãos, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele está cuidando de nós, e eu tenho certeza que vocês também já passaram muitas vezes por isso, quando foi pegar algo ou tocar alguma coisa, e o Espírito Santo disse: não toca, não toca, porque isso não é santo, isso não te convém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já fez isso por você. E quando o Espírito Santo de Deus, ele continua ao seu lado, falando aos seus ouvidos, é porque você está se consagrando ao Senhor nosso Deus. Irmãos, nós precisamos também separar o nosso coração. Eu gostaria que os irmãos me entendessem. Separar o nosso coração é aquele momento em que você entra na presença do Senhor e diz: Deus, eu estou aqui para te ouvir. Deus, eu quero saber o que o Senhor quer falar comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero saber, Senhor meu Deus, se eu posso seguir em frente ou se eu devo recuar. O que eu devo fazer? Esse é o momento em que você prepara o seu coração para ouvir a Deus, para receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para você naquele dia, naquela hora, naquele instante. Deus está só esperando que nós nos coloquemos na sua presença. Mas temos que estar atentos também de quando Deus quer nos corrigir, quando Deus quer nos repreender por algo que muitas vezes fazemos mesmo sem perceber. Mas o Espírito Santo de Deus diz: olha, isso que você fez não é bom. Então você correr para os pés do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor meu Deus, o meu pecado, porque eu quero continuar na tua presença, eu quero continuar nessa consagração, Senhor. Eu não quero perder a minha consagração diante de ti, porque eu quero caminhar, eu quero andar, eu quero falar, eu quero, Senhor meu Deus, profetizar, eu quero glorificar, eu quero cantar, Senhor meu Deus, eu quero louvar o teu santo nome, estando, Senhor meu Deus, debaixo da sua consagração. Aleluias. Abnegação quer dizer que nós devemos nos desprender dos nossos desejos e superar a nossa tendência de egoísmo, irmãos. Olha só. Abnegação. Nós devemos separar os nossos desejos, porque desejamos muitas coisas, mas nem tudo aquilo que nós desejamos é bom para nós, porque muitas vezes desejamos coisas que nos trazem mal, e nós precisamos estar sob abnegação diante de Deus, para que Deus possa nos orientar e esses desejos serem aniquilados e nós conseguirmos caminhar em frente na presença do Senhor nosso Deus. E essa abnegação sobre o egoísmo, porque muitas vezes nós andamos para lá e para cá e só pensamos assim: eu poderia ser melhor, eu poderia ser mais rico, eu poderia ter isso ou aquilo, eu poderia viajar mais. Irmãos, nós estamos pensando só em nós.
E Deus não nos colocou nessa terra para pensar somente em nós. Deus nos colocou nessa terra para que nós pudéssemos abnegar aquilo que é centralizador, nosso egoísmo, dizer eu quero, eu preciso, e pensar o que o meu irmão precisa, o que eu posso ajudar aquele irmão hoje. Eu posso ajudá-lo numa oração, eu posso ajudá-lo num alimento, ou de forma financeira. O que eu posso fazer para que o meu irmão possa ter certeza que Deus está atendendo a sua necessidade? Aleluias. O terceiro ponto, irmãos, nos fala sobre a dedicação. A dedicação significa manifestação de amor e apreço. Quando nós amamos uns aos outros, não é tão gostoso poder dizer para ele: eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Não é verdade? Quantas vezes, você já ouviu essa palavra? O irmão dizer para você: eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. E que essa palavra que foi dita, ela não soou simplesmente porque alguém pediu para que você dissesse para o irmão. Você está me entendendo, irmãos? Não precisamos continuar falando para os irmãos ou dar um abraço nele e dizer: eu te amo, meu irmão, simplesmente porque eles estão querendo ouvir essa palavra: eu te amo, meu irmão. Eu quero dizer para você que é necessário você, quando dizer para o seu irmão: eu te amo, meu irmão, esteja pensando nas suas dificuldades, esteja pensando naquilo que você pode ajudá-lo, e esteja pensando naquilo que ele necessita para a sua vida com Cristo Jesus, para levá-lo a entender que com aquele ou com aquela palavra eu te amo em Cristo Jesus, você está se dispondo a ajudá-lo, porque você tem apreço a ele e não quer que ele desanime no meio do caminho, mas que ele prossiga com Cristo Jesus, que ele possa ver a glória do Senhor Jesus sendo resplandecente na sua face. É para isto que é necessário a dedicação, a entrega total, o sacrifício de servir nos uns aos outros. Esta é a dedicação que nós precisamos nas nossas vidas. O quarto e último, irmãos, tópico diz assim: disciplina absoluta à palavra de Deus. Disciplina absoluta é o comportamento exemplar absoluto da certeza daquilo que nós queremos. O que nós queremos aqui nesta terra? Nós podemos escolher, certo ou não, irmãos? Certo? Nós podemos escolher. E o que nós estamos querendo viver aqui nesta terra? Nós queremos viver a vontade do Pai. Você quer viver a vontade do Pai? Amém, irmãos? Você quer viver a vontade do Pai Celestial? Então você não vai se importar de ser corrigido. Você não vai se importar de ser confrontado naquilo que você desejava tanto, mas que o Senhor disse para você: não, agora não é hora. Você não vai ficar triste quando o irmão chegar para você e fazer algo que você não gosta, porque você está sendo confrontado. E você vai cantar aquele hino assim: cada vez que a minha fé é provada. Oh, aleluia, santo, santo Senhor. Fica malacai, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é Deus, aleluia. O que nós queremos nesse aprofundar da palavra do Senhor é aprendermos que nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu, aleluias. Tornar
a nossa vida, não mais como ela era, mas sim tornar uma vida perfeita, sob a vontade de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor nos deu a certeza da nossa salvação, é para isso que o Senhor moveu céus, terra e mar, para que hoje você pudesse estar aqui nesta noite. O Senhor Deus, Ele procurou você por todos os lugares onde você passou e disse para você: não, volta lá. O Senhor Deus, Ele tem um plano na sua vida. O Senhor Deus, Ele quer agir na sua vida de forma extraordinária, que se você crer, se você se dedicar, você vai ver a minha glória resplandecente, aleluias. Para que a glória do Senhor resplandeça sobre todos nós precisamos nos dedicarmos cada dia na presença do Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Pai. Aleluia. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos. Oh, glórias ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que você que ouviu esta palavra do Senhor e deseja no coração de que em todo lugar que você for, todo lugar que você pisar, que ele seja santo, como diz a palavra do Senhor, que a sua consagração seja perfeita ao Senhor nosso Deus. Eu quero dizer a você nesta noite, peça ao Senhor, diz: Senhor, não me deixe, Senhor, porque eu te quero. Senhor, não me deixe, porque eu te quero, Senhor. Eu quero, Senhor, meu Deus, me aproximar mais do Senhor. Eu quero, Senhor, meu Deus, buscar a santidade em Ti, Senhor, porque Tu és santo, Senhor, meu Deus. Eu quero, Senhor, estar contigo, Pai, porque eu quero ser santo, aleluias. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, ser santo, aleluias. Eu quero, Senhor, meu Deus, estar mais próximo de Ti. Senhor, meu Deus, eu quero caminhar contigo, Senhor. Senhor, não deixa os meus pensamentos se vacilarem, porque, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero, Senhor, meu Deus, sentir a Tua glória sobre a minha vida. Eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu quero Te louvar, Senhor, meu Deus, com toda a minha força, Senhor, porque eu sou Teu Filho, Senhor Jesus, aleluia. Glórias ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor Jesus, eu te amo. Diga, irmão: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te quero. Senhor Jesus, eu te quero. Cada dia mais. Cada dia mais. Na minha vida. Na minha vida. Para cuidar. Dos meus passos. Dos meus passos. Aquilo que eu tocar. Aquilo que eu tocar. Aquilo que eu falar. Aquilo que eu falar. Aquilo que eu ouvir. Aquilo que eu ouvir. Aquilo que eu pensar, Senhor. Aquilo que eu pensar, Senhor. Seja, Senhor. Seja, Senhor. Diante da Tua consagração. Da Tua consagração. Para que eu possa viver. Para que eu possa viver. Uma vida plena. Uma vida plena. Cheia da Tua unção, Senhor. Da Tua unção, Senhor. E que eu possa, Senhor, meu Deus. E que eu possa, Senhor, meu Deus. Te glorificar. Te glorificar. Te exaltar. Te exaltar. De todo o meu coração, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus neste momento, aleluia. Santo, santo ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor nosso Deus, aleluia. Feche os teus olhos aí em nome do Senhor Jesus, Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu falas, Senhor, meu Deus, aos nossos corações, Pai, da maneira que o Senhor deseja. E, Pai, nós Te louvamos nesta noite, nós engrandecemos ao Teu nome e Te pedimos, Senhor, meu Deus, que continue conosco, Pai, para que a Tua glória, Senhor, possa resplandecer a cada dia, Pai, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus.